paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizei os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Meus amados, eu estava esses dias lendo esta palavra e eu quero hoje compartilhar com você sobre aquilo que Deus tem tratado no meu coração. Jesus aqui estava com os discípulos e Jesus já era conhecido publicamente. As suas obras, as suas benfeitorias, as suas realizações já o haviam tornado público. E muitos, quando olhavam para Jesus, tinham, com relação a ele, uma expectativa. Porque Jesus nascera em um dia, em um tempo, em que Israel esperava, a nação de Israel esperava ardentemente a manifestação do Messias. Israel já estava há mais de 600 anos sem ter um rei, pois era dominado por um reino estrangeiro, que era o Império Romano. E quando Cristo nasce, surge agora no coração de muitos a expectativa de que o Messias prometido pudesse vir e pudesse libertar o povo de Israel do governo estrangeiro, e Israel pudesse voltar a ser a potência que um dia fora nos dias de Davi, de Salomão, enfim. E também pudesse cumprir neste tempo, pudesse cumprir sobre essa nação a promessa de Deus que havia sido feita a Abraão, Isaque e Jacó, que teria todas aquelas terras as quais Deus havia prometido. E quando Jesus percebe isso, Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: Quem dizei os homens que eu sou? E então eles respondem dizendo: Olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E foram respondendo. E Jesus agora chega para os discípulos e pergunta: Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Meus amados, essa palavra muito me chama a atenção, porque quando os discípulos responderam para Jesus dizendo que os outros falavam acerca dele ser Jeremias, Elias, era porque Jesus caracterizava o ministério desses profetas. Eles viam Jesus como, de repente, um grande profeta, de repente, um ser que fazia milagres, grandes realizações, prodígios. E esta era a visão que a multidão tinha de Jesus. Então, Jesus agora chega para os discípulos, esses que já andavam com Jesus há alguns anos, que desfrutavam de uma intimidade com ele, que via Jesus por trás dos bastidores, que sempre estava com ele, aprendendo, ouvindo-o. Jesus chega para eles e diz assim: Mas e para vocês, quem eu sou? Para vocês, o que eu sou? Qual é a visão que vocês têm de mim? E então Pedro, sabiamente, chega e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, para mim aqui está a grande questão X, a chave, da forma de como todo homem deveria ver o Senhor. Talvez você está me assistindo agora e eu queria lhe chamar a atenção exatamente nesse aspecto. Como você tem visto Jesus? Ou o que Jesus é para você? A verdade é que para muitas pessoas, Jesus é um grande profeta. Alguém que tem trazido uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, uma palavra de esperança para outros. Jesus é alguém que opera milagres. Alguém talvez que na sua expectativa vê Jesus apenas dessa forma. Alguém que vê em Jesus uma possibilidade de ser curado de um câncer, ser curado de uma AIDS ou de alguma outra enfermidade incurável, das quais talvez nenhum medicamento possa ajudá-lo. Talvez outros vejam Jesus como uma possibilidade de se dar bem financeiramente, de crescer na vida financeira. Mas como você vê Jesus? Essa é a grande questão. O apóstolo Paulo disse: Se eu espero em Cristo, só nessa vida sou o mais miserável de todos os homens. Cristo, Jesus precisa ser para você o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Porque ainda que Ele te cure, ainda que Ele prospere a tua vida, ainda que Ele possa fazer tantas realizações terrenas, se você tiver Jesus apenas limitado a isso, você um dia vai morrer e não vai obter a tua salvação. Mas se Jesus for para você o Filho de Deus, o Salvador, o Cristo, o Redentor, então você terá a vida eterna. Pensa nisso. Quem é Jesus para você? O que Ele é para você? Qual é a importância? Qual é o significado que Ele tem na tua vida? Que Deus te abençoe e que Ele seja o teu Salvador e o teu Senhor, em nome de Jesus.